A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém. O Espírito Santo é espírito de alegria. Aí a Bíblia diz: onde o Espírito está, aí há alegria. Nós estamos alegres porque estamos na presença do Senhor. Amém. Agora, mais uma vez, quantos estão conosco? Quem está conosco já adorando o Senhor? Lívia Lopes, da Barra de São Pedro. Isso. Amém. Lívia Lopes, boa noite. Deus abençoe. Amém. Pastor Edmundo Jordão Lenin. Amém, Jesus. Suzane Pereira Belmontes. Minha esposa, Deus abençoe. Marta Belmontes. Amém, Jesus. Deusa Belmontes. Aleluia. Alexandre e Priscila Almeida. Amém, Jesus. Que bênção do Senhor. Glória a Deus. Alexandre e Neide Priscila. Domendes. Deus abençoa. Vão aí, vão ficando aí. Daqui a pouco vai chegando mais gente. Né? Estávamos só com o Diego, agora já estamos com essas pessoas. Eu creio que vai vir mais pessoas. Amém. E o louvor de Deus te toca, o louvor de Deus te enche. Você é uma bênção de Deus. Deixa Deus penetrar, deixa Deus entrar no teu coração nessa noite. Pela fé, pela palavra de Deus. Só uma maneira de Deus se mover em nossa direção é quando nós confiamos e cremos em Deus. É só uma maneira de sermos salvos. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela fé. Né? Então não é por religião, como as pessoas pensam, não é por denominações, igrejas, não, é pela fé. E fé na palavra de Deus, na palavra de Jesus. E aqui, Amém. nessa noite, é que nós vamos ministrar ao seu coração, a palavra de Deus. Né? Já que estamos juntos aqui agora, eu queria junto orar com os irmãos pela sua vida, pela sua casa, pela maneira pela qual você está aí. Queria pedir para Deus tomar direção agora da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ó Deus de toda graça, Deus de todo poder, Deus que conhece o mais, ó Deus, o mais íntimo do coração do homem. Verdade, Senhor. Tu que criastes o homem do pó da terra, Senhor. Tu dominaste tudo que há. Seres humanos, como homens, como criação do Senhor, chegar na tua presença agora. Ouvirmos a tua palavra, porque a Bíblia diz que a tua palavra é vida. Queremos, ó Deus, que a tua palavra penetre no nosso coração como espada, Senhor. Não para nos matar, mas para nos dar vida. Abre as portas agora, todo empecilho, todo embaraço que tiver, ó Deus, tentando obscurecer a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. Ó Deus, a nossa fé, tudo aquilo que esteja perturbando a nossa alma. Ó Deus, com o teu sopro poderoso, sopra de nossas vidas agora. Amém, Senhor. Sopra da vida de cada um que está nos ouvindo agora. Nós vamos, ó Deus, a partir de agora, falarmos, ó Deus, com a tua palavra, de uma maneira tão simples, ó Senhor, que até, ó Deus, a pessoa que talvez seja menos conhecedora de alguma coisa vai conhecer, porque teu Espírito vai soprar conhecimento e sabedoria no coração de cada um de nós. Ó meu Deus, o meu motivo não é de confundir a cabeça das pessoas, mas de trazer clareza sobre a tua palavra no coração de cada uma delas. Amém, Jesus. Traz bênção de vida, Deus, agora. Ó Deus, também eu quero colocar sobre as tuas mãos, cada pessoa, cada Amém, vida. Jesus. Se há alguém doente ou enfermo agora, Senhor, Poderosa que palavra. impede dessa pessoa ser curada, seja curada em nome de Jesus. Seja curada, liberta em nome de Jesus. Se estiver sentindo alguma dor de cabeça, ó Deus, ou náusea, ou tontura, ou estresse, ó Deus, ou está triste, ou está deprimido, ou apavorado por alguma coisa, em nome de Jesus, receba agora a tua libertação. Em nome de Jesus. Pela fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a palavra de Deus é poderosa para libertar. E eu recebi de Cristo, como ele disse, ide no meu nome e fazei essas maravilhas. De graça vocês receberam, de graça dele. Seja curado de graça agora. Seja liberto pelo poder que há em o nome de Jesus Cristo. Que você possa estar em paz agora, teu coração está em paz agora, sua vida está em paz agora, toda perturbação, tudo aquilo que pode tirar você do foco, está neutralizado. Em nome de Que haja paz em tua casa agora.
na tua mente e no teu coração, para que a palavra de Deus possa entrar e fazer coisas novas, coisas grandes e sobrenaturais em tua vida. Amém. Amém. E graças a Deus. Como eu já disse no começo, o tema para hoje, né, é esperança diante de uma pandemia. Há esperança diante de uma pandemia. Amém? Tudo que nós estamos vivendo hoje é novo, né? Não há pessoas idosas, pessoas já avançadas em dias, que possam dizer assim, eu já vivi isso, né, que nós estamos vivendo hoje. Pode ter vivido alguma coisa parecida ou semelhante, agora igual ao que nós estamos vivenciando nesse século, nesses dias de 2020, nós estamos e fomos pegos de surpresa por esse mal, pelo mal que tem assolado vidas, né? Quantas vidas se acabaram, né? Hoje no Brasil nós temos cerca de quase 12 mil pessoas que já morreram dessa enfermidade, né? No mundo são incontáveis os números. Eu acredito que nos Estados Unidos já são mais de 60 mil pessoas mortas, né? Então tudo isso causa um surto dentro do nosso coração, um surto de pavor, de medo. E há aquela pergunta, será se eu vou ser o próximo? É uma coisa tão assim estranha que você vai numa cidade e quando você volta, você volta sentindo alguma coisa estranha. Quando eu vou em Trindade, quando eu vou em Oricuri, quando eu chego com a garganta inflamada, a garganta doendo, a cabeça doendo. Parece que a coisa é tão... não é nem a enfermidade, é o que está em torno da enfermidade, que nos põe tanto medo, né? Você vê as pessoas de máscara nas ruas, quanta gente viu isso, né? Pessoas ser obrigadas a usar máscara ou ficar dentro de casa, aprisionadas, né? Pessoas que não podem ter o direito de ir e vir, isso está na nossa Constituição, você ter o direito de ir e vir, nós já não temos esse direito, né? Nós que somos cristãos, que todo domingo, como hoje, dia de celebrar o Senhor, estávamos na igreja, né? Hoje estamos em casa, né? Então, muito estranho o que está acontecendo. Nunca houve isso, né, no nosso país, nossa nação. E isso traz assim consequências gravíssimas, danosas, né, para a vida dos homens, né? Porque a gente olha para nós num tempo como esse, mas nós temos que olhar para o próximo, porque quando você olha para o próximo é que você vê a situação. A crise não é brincadeira, né? Talvez você ainda tenha uma força, né? Talvez você ainda tenha uma segurança, talvez você ainda tenha, vamos dizer assim, na sua cantina algo para comer para muitos dias, né? Para você ficar dentro de casa. Talvez você tenha dinheiro numa conta, talvez você tenha saúde, ainda tem saúde dentro na tua casa. Ninguém da tua família tem problemas respiratórios, né? Então você tem paz ainda, mas na casa daqueles que já não tem nada. E aqueles que têm problemas, né? Eu cito isso porque eu tenho uma irmã, né, que ela teve que ir embora daqui da rua para um sítio para ficar isolada porque ela tem problema de asma, né? Então realmente isso é degradante, né? É uma coisa que a gente fica preocupadíssimo, não é brincadeira, não é uma coisa assim, vamos dizer, que a gente está tentando se motivar a fazer algo para demonstrar para as pessoas que a gente está constrangido. Não, todos nós estamos assustados. E essa enfermidade, ela veio de uma forma que ela não pegou uma classe só. Ela abraçou geral, todas as classes sociais, né, de uma comunidade, de uma nação. A ponto dos grandes e pequenos estão sobre o jugo dessa enfermidade. A gente sabe que os mais fracos, os mais pequenos sofrem muito, né? Realmente o aparato para eles é mais complicado, é mais dificultoso, né? Mas nesse momento, nem os ricos, nem os pobres estão livres, né, desse mal. Quantas famílias também de posse já perderam parentes, artistas de televisões que já morreram também, né? Outros que estão tirando a sua própria vida pelo medo,
né? Pela situação vivida, né? Famílias que não tiveram direito de velar o seu ente querido. Parece assim uma situação realmente de guerra. Quem já teve em guerra sabe. Eu nunca tive nenhuma guerra, mas eu assisti muito filmes de guerra, né? E eu sei mais ou menos o que é uma guerra, o que uma guerra causa, né? E nós estamos em uma guerra, em um tempo de guerra. Não tem talvez aviões voando por cima da gente, né, soltando bombas, né? Não tem som de metralhadoras ou de canhões, mas o que tem é um som de silêncio, um som de medo, né? Porque o silêncio também nos dá medo. E sabe qual é o silêncio, irmão Manuel? É o silêncio de não saber o que fazer. É o silêncio de não saber o que é isso. Como se defender. As camadas mais altas da sociedade não sabem se defender disso. A gente olha, eu estive olhando o debate de 2 médicos, né, esses dias. Não dá para confiar. Porque você vê que não tem alinhamento, né? Nós estamos vivendo num tempo que 2 ministros, né, pularam fora porque realmente não é brincadeira. E médicos e mais médicos estão desconhecendo esse mal. Outros conseguem lidar, mas ninguém tem resposta de uma cura. Não tem uma vacina, né? E o tempo vai passando. E numa guerra como essa, minutos são essenciais. Talvez eu vivi até agora, graças a Deus, mas tem pessoas que estão correndo risco de vida, esperando, agora estão infectados, estão esperando pelo medicamento, estão esperando pela vacina e não tem. É um desespero total. E as famílias dessas pessoas? A mãe de família que tem um filho assim, né? O pai de família que tem um filho assim. Hoje eu me coloquei numa situação de imaginar meu filho. Se um dos meus filhos pegar esse mal, eles têm que ser separados da gente. Eu vi uma reportagem que as crianças ficam isoladas. Como é que meu filho, que é apegado a mim, dorme do meu lado, se acorda comigo, está diretamente 24 horas. Na hora que eu saio, ele pergunta para onde eu vou. Imagina aí. Imagina famílias estar vivendo isso, separados dos seus filhos. Então, o que essa pandemia está fazendo é algo que nunca foi visto em toda a nossa história. Amém? E aí, o que eu trago para você nessa noite? Eu trago para você que somente as palavras de Jesus, somente as palavras de Jesus nos traz esperança diante de uma pandemia. Somente essas palavras. Porque as palavras que nós estamos escutando hoje nas televisões, em jornais, em rádios, não nos trazem esperança de modo nenhum. Pelo contrário, você liga uma televisão, você fica mais apavorado ainda. É morte, mais morte, mais morte, mais morte, mais morte, mais morte, mais morte. Você fica mais apavorado, mais ainda amedrontado. Eu não gosto nem de assistir televisão. O que eu acompanho pelo Facebook, pela internet ali. Coisa rápida, eu não gosto. Porque a gente vê que as pessoas que estão assistindo os telejornais estão mais apavorados ainda, né? A ponto de estarem com sua mente já, vamos dizer assim, alienadas, cauterizadas, né, pela informação. Porque não são palavras boas, não são boas notícias. Então, nós temos palavras. Somente as palavras de Jesus é que nos trazem encorajamento e esperança diante de toda essa situação. É quando eu estou desanimado, quando eu estou aflito, quando eu me sinto perturbado na minha alma, no meu coração, com o que eu estou vendo, com a situação que eu estou, me pego a imaginar coisas ruins. Então eu pego a palavra de Deus e na palavra de Deus eu confio, eu recebo segurança, eu consigo entender que Deus ainda existe e Ele está cuidando de mim. Igual esse louvor, esses 2 louvores que foram cantados aqui, esses 2 hinos, essas 2 músicas, né, cantadas diante de Deus, que nos fala como Deus Ele tem poder para nos segurar, para nos guardar, ainda em tempos de dificuldades, como foi cantado, né? Em tempos de dificuldade, nós estamos alegres porque Deus está conosco. Deus nos anima, a palavra de Deus nos dá vida. E é sobre essa palavra que eu queria ler um versículo, né, para o seu coração, que está escrito no livro de Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 12,
Eu peço aí compreensão, estou sem o óculos também, meu óculos quebrou, né? Apesar de tudo isso, ainda meu óculos quebra, né? Eu tenho problema de vista. E a letra da minha Bíblia, dessa Bíblia, é muito pequena, né? Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, ler para você uma palavra da parte de Deus para dar segurança a você. Que diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupam com o restante. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Dar-lhes o reino. Eu peço perdão, pulei muito aqui agora. Por isso que eu digo, sem a Bíblia, sem a minha vista, é muito complicado. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Eu peço perdão pela leitura, minha vista não está muito boa, mas eu vou decorrer aos textos, você vai ouvindo novamente a leitura e você vai compreendendo. Eu queria dar aqui um ênfase nessa mensagem do Evangelho. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está falando sobre a preocupação com a vida. Aqui foi relatado, né, o cuidado de Deus para conosco. Aqui foi relatado, né, como nós não podemos acrescentar uma hora sequer à nossa vida. Nós não podemos fazer nada quanto à nossa vida. Talvez a gente diz assim, não, mas eu não vou fazer isso nem aquilo, né? Mas você não sabe se isso vai te dar segurança, certeza para você viver. Você não sabe se daqui a pouco, quando você sair dessa casa e pegar uma moto e ir para sua casa, você não vai ser atropelado, você não sabe nada disso. Então nós não podemos acrescentar uma hora sequer a essa vida que nós temos. A palavra Jesus já começa nos dizendo que nós não devemos andar ansioso, né, com essas coisas, com coisa alguma. Né, nem com o que comer, nem com o que beber. Tá? Não andemos preocupados com nada disso. Não devemos estar preocupados com nada disso. A nossa preocupação está em colocar o reino de Deus, né, em primeiro lugar. Colocar a fé em Deus em primeiro lugar. Se afastar das coisas, né, desses pensamentos desse mundo, dos problemas desse mundo, das preocupações desse mundo, dessa vida, e nos lançar nos pés de Deus. Nos lançar na palavra de Deus, na confiança em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. E em tempos de uma pandemia, que nós estamos lidando com todas essas áreas que foram faladas aqui, é que nós podemos entender que estando em Deus, a nossa fé estando em Deus, nosso coração estando em Deus, nós estamos fortalecidos e fortes para suportar a cada momento vivido dentro de uma pandemia. A cada luta vivida dentro de uma pandemia.
de todas as preocupações, porque aqui houve preocupações com a área da vida, a gente está preocupado em viver, a gente tem medo de morrer, essa que é a verdade. A gente está preocupado, né, em sobreviver a tudo isso, né? Então aí há preocupação com a vida, mas nós não podemos sequer acrescentar uma hora a ela. Então o próprio Jesus disse, porque se preocupam com essas coisas? Não devem se preocupar. Devam primeiro colocar somente a minha vontade na vida de vocês, porque Ele está dizendo, eu cuido de vocês. Aí Ele nos chama de pequeno rebanho. Eu cuido de vocês, como se Ele fosse o grande pastor e nós o seu rebanho. Nós ovelhas do seu pasto. E o pastor de um grupo de ovelhas, a Bíblia relata, fala muito de pastoreio, porque o pastor ele luta com tantas coisas para defender o seu rebanho. A mesma coisa a palavra está nos dizendo, que é Jesus, que é Deus que vai lutar, dando segurança, né, à nossa vida, quando nós se colocarmos dentro da sua vontade, perdendo esse medo de perder a vida, né, e confiando nele, porque nós só vamos morrer se Ele permitir. É Ele que é o autor da vida. Aí a gente começa a se preocupar, meu Deus, fulano tocou em mim, né? Ai, meu Deus, eu vi até um vídeo bem engraçado de um rapaz que faz comédia na internet. Ele pegou um vidro desses vídeos de esbufar água, né? Esborrifador, isso. E aí o velho tava deitado, né? E aí ele fez que espirrou no velho. O velhinho se levantou, né? Cara, tu vai me matar, você ficou louco. Então, realmente é uma preocupação para viver. O cara não quer morrer, né? Mas a nossa preocupação está em agradar a Deus. Em estar na presença de Deus. Em fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí, quando nós fazemos isso, o próprio Deus ele vai nos guardando. É o próprio Deus que vai nos dando vida, porque nós só vamos morrer no dia que Deus quiser, quando Ele permitir. É tanto que aqui diz a própria palavra. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida de vocês? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode conseguir fazer isso. Então, essa preocupação, essa perturbação de saber se vamos viver ou se não nos compete. Devemos entregar tudo isso a Deus e continuar, né, vivendo dentro de algo que agrade a Deus. Não fazendo o que é errado, vamos dizer assim. Não devemos roubar, porque tem muitas pessoas que já estão tão preocupadas de faltar o que tem dentro de casa, já estão pensando até em roubar, em fazer coisas erradas. Não, nós devemos ter segurança em Deus. É o próprio Jesus que cuida dessa área. É tanto que ele fala de alimentos aqui também, não é isso? Ele fala que não devemos se preocupar com o que nós vamos beber, ou com o que nós vamos comer. Não devemos se preocupar com essas coisas. Ele diz, quem se preocupa com isso é pessoas que não confiam em mim. São um povo que vive aí no mundo de todo jeito, né? É tanto que o próprio Jesus está dizendo, são os pagãos, as pessoas que não têm vínculo comigo, que andam preocupados com essas coisas, que para viver eles matam, eles roubam, para viver eles fazem coisas que não me agradam. Mas vocês não, vocês nem devem se preocupar com comida ou com bebida, devem se preocupar em fazer a minha vontade. Quando ele diz colocar em primeiro lugar o reino dos céus, ele está dizendo colocar em primeiro lugar, né, aquele que governa todas as coisas, né, se deve ter dependência total dele, né, como Senhor da nossa vida, como Deus que nos guarda, como Deus que nos livra, como Senhor da nossa salvação. Então é isso que é muito importante nessa noite. Em tempo de pandemia, é você entender quem cuida de você, quem está no controle de todas as coisas. Talvez a gente olhe muito para a pandemia por vírus e esquece de Deus, né? Que é quem nos dá segurança, que é quem nos guarda, que é quem nos livra, que é quem nos dá o alimento, né? Que é quem nos faz perseverar, que é quem nos faz ter segurança. Aí ele fala também aqui no versículo 27, ele diz aqui de Lucas 12, ele diz assim: observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem tecem, contudo lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor de rei, se vestiu como um deles. O próprio Jesus está dizendo assim, ó,
Assim é a erva que veste o campo. Nós estamos vivendo um tempo de inverno, tudo está bonito, o campo, as coisas tudo lindas. E o próprio Deus está dizendo aqui, o próprio Jesus está falando aqui, não se preocupe com o que vão vestir, né? Porque nem Salomão se vestiu como Deus veste as ervas do campo. Vamos dizer assim, um rei, né, na época de Salomão, que se vestia com ouro, com coisas esplendorosas, mas nem ele se vestiu como Deus veste a natureza, né? Como Deus cuida de tudo. Para Jesus está dizendo assim, claramente para nós, que nem mesmo com a roupa do nosso corpo nós devemos se preocupar com o que vamos vestir, ou com o que vamos comer, ou com o que vamos beber, ou com se nós vamos viver ou não diante de tudo isso. A nossa preocupação é estar a Deus. Diante de uma pandemia como essa, nós temos esperança somente em Deus. Sabe por que eu tenho certeza e confiança de que vou viver e vou ver esse mal passar? Porque a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está na sua palavra, que dá vida, né? Eu sei que o mal está assolando todo mundo e o mundo está infectado por esse mal, mas a Bíblia diz que Deus tem poder sobre enfermidades, sobre males. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde os tempos antigos já existia pandemia, já existia doenças infectuosas, doenças que infectavam pessoas tão rapidamente. E pessoas eram obrigadas a ficar isoladas. Quando você observa no Antigo Testamento, no livro de Levítico, né, um livro escrito por Moisés, no capítulo 11 até o capítulo 13, você vai ver que houve um povo que teve que ser separado por causa de uma enfermidade contagiosa, né, teve que ficar em isolamento. Então o isolamento não é uma coisa nova, né? Talvez não em grande proporção como nós estamos vivendo, mas já teve tempo de isolamento, né? Em outros lugares, em outras épocas, as pessoas ficaram isoladas por causa de uma enfermidade. Mas Deus teve domínio e poder sobre essas enfermidades. Verdade. Sobre essas enfermidades. Então, assim, a própria Bíblia relata e descreve que Deus tem domínio sobre a criação. Tudo está no controle das mãos de Deus. Se essa enfermidade ela pega com o vento e do vento ela vem, então Deus tem domínio sobre os ventos. E na hora que Deus quiser cessar esse mal, Deus vai cessar. Por isso é que eu digo que nós temos que confiar em Deus, se colocar na presença de Deus, porque é Deus que cuida da nossa vida. Nós só vamos morrer quando Deus quiser, quando Deus permitir, quando nossa hora chegar. Porque Deus, Ele sabe os nossos dias. Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece a nossa trajetória nessa terra. E nós só vamos morrer quando Deus permitir. Então, por isso que não devemos andar preocupados se vamos morrer ou não com essa enfermidade, mas nós devemos se preocupar em estar na presença de Deus, alegrar-se na presença de Deus, fazer o que é bom e agradável diante de Deus. É isso que nós devemos fazer. Verdade. Tá? Fazer aquilo que é certo e não o que é errado. Aquilo que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. A gente sabe que o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos. E é isso que Jesus está dizendo, coloque em primeiro lugar o reino dos céus, né? Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que delas vocês precisam, Deus sabe que nós precisamos comer. Deus sabe que nós precisamos beber água, ou beber. Deus sabe que nós precisamos se vestir. E tudo isso nós só vamos conseguir estar trabalhando, é ou não é? Mas na época de pandemia, de isolamento, nem trabalhar nós vamos conseguir. Então, por isso é que as pessoas estão totalmente preocupadas, porque é o trabalho, o fruto do trabalho, que nos coloca, vamos dizer assim, que coloca todas essas coisas, o pão, o alimento, as vestimentas, né, dentro da nossa casa. E por causa da pandemia, os trabalhos foram cortados. Tanta gente desempregada agora. Eu ouvi falar que um número de quase 12 milhões de pessoas estão desempregadas agora. Será que essas pessoas realmente estão bem? Então nós temos que ter segurança que mesmo assim, Deus está nos guardando. Deus está nos defendendo. Tá? Então, é nesse sentido que a palavra, ela nos dá segurança, né? Certeza de que Deus está no controle. Amém. Né? E eu quero falar aqui de 3 riscos, né, que uma pandemia ela traz. Mas eu quero dizer que todos esses 3 riscos, Deus é soberano sobre todas essas coisas. Tá? O primeiro perigo é a doença em si. A doença é um perigo, você já está sabendo que ela é contagiosa, que ela mata, que ela faz isso, que ela faz aquilo. Então a tua preocupação, em primeira instância, está na doença, né? Mas a palavra de Deus,
em Lucas 12, versículo 22, diz assim, ó: dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto com o que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, é mais importante do que as roupas. Então Jesus está dizendo claramente isso. A vida é muito mais importante do que qualquer coisa. E por isso é que nós temos que entender que nós temos que priorizar Deus, porque só vamos viver dentro da vontade de Deus. É Deus que nos dá a vida. Os próprios mandamentos da lei de Deus diz isso, né? Observa os meus mandamentos para que te vá bem, para que te prolongue teus dias sobre a terra. Então, quando nós observamos a palavra de Deus e andamos debaixo dos seus mandamentos, nós temos vida, independentemente de qualquer outra coisa. Pode vir doença, pode vir males, pode vir qualquer coisa. Deus está nos guardando. É Deus que nos protege. É Deus que nos livra. E ainda que nós podemos até ser infectados com esse mal, a Bíblia diz que Deus tem poder sobre enfermidades. Jesus curou diversas pessoas doentes. Pessoas que estavam com lepras fortes, né? Pessoas que estavam com doenças contagiosas, com hemorragias, com câncer. Jesus curou essas pessoas. A Bíblia relata cada uma dessas curas. Pessoas cegas, né? Pessoas que, até mesmo pessoas que já tinham morrido, Jesus chamou para fora do túmulo. Então Jesus demonstra com essas ações que Ele tem poder sobre qualquer enfermidade, até mesmo sobre essa doença que vem alastrando, que vem dominando o mundo. Eu digo para você que essa doença só vai tirar a vida daqueles que assim o Senhor permitir. Porque se você estiver debaixo da presença de Deus, você está guardado, como diz o Salmo 91. Que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A palavra de Deus me dá segurança e esperança em tempos de pandemia. É a palavra de Deus que me diz que eu estando debaixo dos seus estatutos, das suas normas, eu estou guardado por Ele. Só morrerei se Ele permitir. Então, o próprio Jesus está dizendo: não se preocupem com a vida, não se preocupem com essas coisas, nem com o que comer, nem com o que beber, nem com o que vestir. Se preocupem em fazer a minha vontade. Se preocupem em estar debaixo daquilo que eu estou ordenando. E o resto, quem cuida é Deus. Verdade. Quem cuida é Deus. Você pode até ser afetado, infectado. Houve até um pastor, né, aí em Pobi, que foi um converseiro que deu em todo canto, um pastor. O cara está aí hoje, vivo, né? Não está mais enfermo. Por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. Eu posso até ser infectado, mas a minha confiança está no Senhor. Eu só vou morrer se Deus permitir. Agora está uma briga no mundo, quem vai usar o remédio, a hidroxicloroquina, né? E aí fica sem saber quem está usando ou não. Tem pessoas ricas já usando por debaixo dos panos, aí estão sem saber. A luta é para aprovar ou não, se vamos tomar esse medicamento ou não. E aí, meus irmãos, a luta fica passando. Mas nós temos que ter certeza que antes de qualquer coisa, nós estamos guardados pelo Senhor. Guardados no Senhor. Então o primeiro perigo é a doença, mas nós já estamos sabendo quem cuida de nós. Jesus cuida de nós. A palavra de Deus diz em Mateus, deixa eu ler aqui para você com mais segurança, para você entender que Deus, que Jesus, ele tem domínio. Mateus capítulo 9, verso de número 33, diz assim, ó, a parte B do versículo: a multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Ninguém nunca viu as ações sobrenaturais que Jesus realizava. O povo ficaram admirados naquela época das coisas sobrenaturais que Jesus fazia. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Jesus está no controle de tudo, né? E não há nada que seja impossível de Jesus fazer. Não há nada que ponha medo em Jesus. Então quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Ele é a nossa salvação. Ele é quem nos guarda, Ele é a nossa rocha onde nós pisamos. Não estamos pisando em qualquer lamaçal, estamos pisando em um terreno firme, porque Deus está no controle de tudo, né? Deus está
está no controle de tudo. Agora quer dizer que muitas pessoas que creem em Deus não morrem? Morrem. Se Deus quiser que morra, morre. Verdade. Qualquer um vai morrer. Mas só vai morrer até que Deus permitir. Se Deus não permitir, a doença vem. Houve pessoas de 90, de 80 anos que foram curadas da doença, libertas sem tomar nenhum medicamento. Por quê? Porque Deus quis. Então, isso nos mostra, a ciência não vai conseguir explicar, mas isso nos mostra que a nossa fé em Deus é muito mais além do que qualquer remédio. Nossa fé, a nossa esperança diante de Deus nos traz certeza de vida em tempos de uma pandemia. Então a nossa segurança, a nossa fé está no Senhor. A nossa esperança está diante de Deus em tempos de uma pandemia. Coloca a tua fé em Jesus. Coloca a tua fé em Jesus. Tá? Outra área que afeta muito a vida e as nossas vidas foram afetadas é a crise. A crise financeira, a crise econômica, né, afeta qualquer um. Tem pessoas que estão desesperadas, não conseguem mais trabalhar, pessoas que perderam o emprego, pessoas que a renda, né, caiu, pessoas que... Imagina agora, nós temos o costume de sobreviver com 300, 400 reais. Né, essa ajuda que o governo está dando é uma ajuda muito boa, né, de 600 reais é muito boa. Mas imagina uma família grande que perdeu o emprego, que só o aluguel de uma casa dessa é 600 reais. Como é que está essa família? Todos estão desesperados. Eu acho que acredito que o pai de família está em crise, talvez está depressivo, né? Está louco, né? A ponto de tirar até a sua própria vida, porque a crise econômica afetou geral e nós estamos vendo que até a nossa economia, está correndo o risco de entrar em colapso. E o que é isso? É quando todo o investimento que a nação tem de PIB se acabar. Porque todo esse dinheiro que nós estamos comendo dele, esses 600 que está vindo sobre nós, são dinheiros, né, que realmente que estavam guardados e agora estão sendo gastos. Esse dinheiro ele vai ser preciso repor. E se nós gastarmos todo esse dinheiro e não tiver mais onde repor, daqui a pouco o Brasil vai ter que pegar dinheiro emprestado, daqui a pouco vai ter um endividamento tão grande que a nação, nós vamos sobreviver debaixo de uma crise, né? E eu vejo muitas pessoas falando, não é do meu tempo, e se foi não me lembro, da época que teve um tempo que os dinheiros das contas desapareceram, né? Teve um tempo de uma crise aí no Brasil que o dinheiro das contas das pessoas desapareciam, né? O governo tirava aquele dinheiro. Não sei se isso pode acontecer hoje, mas tem muita gente que viveu esse tempo que se preocupa. Nesse tempo muitas pessoas morreram, se mataram, pessoas que tinham muito dinheiro na conta foram olhar, estava limpo, não tinha dinheiro. E outro tinha tempo que só tirava o dinheiro quando o banco permitia, era aquela coisa. Nós estamos vivendo isso. Já nós estamos vivendo isso. Não está desaparecendo nosso dinheiro da nossa conta. Mas nós só estamos tirando dinheiro quando o banco quer. Tem um limite. Tem um limite. Um dia eu fui surpreendido porque eu só podia tirar um valor X. E as contas, e as coisas que eu tenho para pagar? Mas eu só podia tirar tanto. Então é muito complicado. A crise financeira, econômica, afetou de uma forma que nós, nesses tempos, não estamos, vamos dizer assim, podendo ter tudo que nós queremos. Não é aquele tempo que nós tínhamos o direito de fazer, comprar isso, comer aquilo, beber. Nós estamos realmente vivendo um tempo que, por causa da crise, nós estamos comendo e não estamos comendo tão bem. Tem muitas pessoas que já não comem tão bem, que já não comem o que desejam, porque para isso é preciso ir no mercado, as coisas estão tudo cara. Você vê um álcool em gel que era R$4, né? Você comprar por 60. É estouro. E a cada momento que se passa a gente vê, né, um fardo de arroz tá lá em cima, um bujão de gás. Então numa crise as coisas aumentam e o pobre, as pessoas mais fracas sofrem. É quem sofre. Então nesse momento, diante desse momento, a situação é alarmante, é desesperadora, né? Mas a Bíblia, eu vou repetir aqui o texto que diz aqui em Lucas capítulo 12, o verso de número 25 ao 28, né? Que assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês
não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? O que é que Jesus está dizendo com isso? Nós devemos colocar todas essas preocupações em Deus. Mesmo na área econômica, mesmo na área financeira, nós devemos colocar ela em Deus, essa preocupação em Deus. Aí ele diz aqui, observe como crescem os lírios do campo, que não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. A oração do Pai Nosso é bem interessante, porque tem uma parte que diz assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Com tudo isso, Deus ele vai prover meios e ações para que você coma. Talvez nós estamos vivendo uma crise hoje mundial. Até mesmo hoje, quem está matando mais do que o vírus é a fome. Mas se nós tivermos nossa confiança no Senhor, o Deus da provisão, Ele é Deus que Ele tira de onde tem, Ele de onde não tem, que abre porta onde não tem porta. Ele é Deus que abre caminhos onde não tem caminho. Ele abriu o mar vermelho. Ele trouxe soluções para aqueles que confiam nele, para aqueles que entregaram sua vida nele. Você não vai ver andar pedindo a alguém que confia no Senhor, porque Deus faz prosperar. Você vê como Deus agiu. Nós nordestinos, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de inverno. Agora imagina se essa enfermidade ela chega há 2 anos atrás, que nós tivemos vivendo 7 anos de seca terrível no sertão. Nós temos água de beber em cobre em todos os açudes, barragens, nós temos rios cheios, nós temos peixe, nós temos alimento, nós temos aves, né, Emanuel? E nós temos tantas coisas para nós sobreviver. Isso foi o cuidado de Deus. Talvez a pandemia chegou, mas chegou em uma época em que Deus já tinha preparado o campo. Né? Todo mundo tirou seu feijão, seu milho, ou as roças de milho. Né? Então, graças a Deus, a área econômica em nossa região, nós temos visto que nós estamos abençoados. Né? Talvez nós não temos tudo, mas o que nós temos dá para nós sobreviver. Né? Talvez com essa ajuda do governo, aí ficou até melhor. Muitas pessoas hoje não gastaram com comida, já gastaram com outras prioridades. Né? Por quê? Porque o alimento tem. Nós temos o feijão, que temos pouco ou muito temos águas, né? Temos barragens cheias, nós podemos fazer irrigação. Então, assim, graças a Deus, como Deus foi tão poderoso em cuidar de tudo isso, quando nós nem sabíamos que existia esse mal. Porque nós fomos pegos de surpresa. Alimentar os animais, né? Comida. Nós temos, graças a Deus, todos os nossos aparatos estão abençoados. Parece que Deus já entendia, eu vou preparar, eu vou cuidar do meu povo, né, daqueles que confiam em mim, né, nesse tempo, porque vai chegar um mal. Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa pelo coronavírus. Eu e você fomos, Deus não. Então, preste atenção como todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que confiam no Senhor. Né? Você vai ver aqui os mais fracos agora estão assistidos do alimento. O pão nosso de cada dia. Ele nos deu a água para nós beber, com abundância, graças a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, que diz que de todas essas coisas Ele cuida. Não se preocupem com o que comer, não se preocupem com essas coisas, porque Deus cuida de tudo. Nós somos criação de Deus. Nós, como a natureza, como as matas, como todas as coisas que existem na face da terra, fomos criação, nós fomos criados por Deus. Nós éramos pó da terra. Ele criou, Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida, Ele sabe o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Agora nós devemos colocar Ele em nossa vida como prioridade. Em tempos de pandemia, não ande longe de Deus. Não fique longe de Deus, porque você vai ser pego de surpresa por esses problemas. Primeiro, o medo da morte, da doença. Segundo, a crise econômica, né, que vai afetar você de uma forma que se você não tiver fé em Deus, você vai ter a sua própria vida. Quantas pessoas já estão pulando de prédio? Foi feita uma pesquisa que muitas pessoas vão morrer, e não é do coronavírus. Não é. É do medo dessa enfermidade, é das coisas, pessoas que vão perder dinheiro, empresas que fecharam, faliram. Esses donos estão em paz?
Não estão. Então tudo isso acarretou um sério problema na vida de muitas pessoas, que se elas não estiverem ligadas com Deus, elas vão tirar a sua própria vida. A outra área, que é uma das áreas mais perigosas que uma pandemia traz, né? A primeira eu já falei que é a doença, a segunda que é a crise econômica, e a terceira e última é a crise emocional, problemas emocionais. O medo, né, traz depressão, traz insegurança, traz incerteza, traz desespero. Ontem nós estávamos em um movimento que nós fomos convidados, né, no sítio, nós fomos no sítio, e ali eu pude, em um momento estava conversando com algumas pessoas e me chamaram lá na casa, né, para fazer uma oração por uma jovem, né, e aí eu fui lá com o pastor fazer uma oração pela jovem. Cheguei, ela estava chorando, estava desesperada, a minha esposa estava tentando consolar ela, mas a irmã Marta, né, e eu perguntei o que estava acontecendo, e ela estava assustada, ela estava apavorada e chorando. E o relato que se deu era que ela foi na cidade de Oricuri e viu a situação que estava a cidade. Ela é do sítio, né? Ela ficou tão apavorada com tudo que ela viu, que ela se desesperou e colocou na cabeça que aquela doença vai matar os filhos dela e tudo mais. E a pessoa ficou fora de si, né? Estava totalmente fora de si, né? Então estava assustada, estava emocionalmente abalada, né? E eu fui fazer uma oração por ela ali. Naquele momento eu comecei a falar de Jesus para ela, dizer que Deus estava no controle de tudo, que nada de mal ia acontecer com ela, porque ela confiava em Deus. Ela começou a olhar para mim e eu fazia essas perguntas para ela. Eu perguntei se ela confiava em Jesus, que Jesus ia guardar ela do mal. Ela começou a decretar isso na vida dela, e eu fiz uma oração e de repente mudou a situação que ela estava vivendo. Mas dentro da cabeça daquela mulher era desespero, ela estava tão apavorada, tão insegura, tão sem certeza de vida, que eu senti pelo momento que ela estava até pensando em tirar a sua própria vida. Então olhe para isso. A área emocional é a área que está abalando muitas pessoas estão tão assustadas que estão pedindo a morte, estão pedindo a própria morte. Mas a palavra de Deus em Lucas 12, e eu insisto em continuar falando pela Bíblia, porque a Bíblia nos dá segurança. O versículo de número 29 diz assim: não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, olha o que Deus está falando. Deus está falando que nós devemos priorizar a vontade de Deus. E todas essas coisas, comida, bebida, saúde, vai ser acrescentada por Deus em nossa vida. Tá? Então nós temos no tempo de pandemia, e nessa área, principalmente essa área emocional, é confiar em Deus, ter segurança em Deus, que Ele é quem vai nos guardar, né? E a falta de uma estabilidade com a palavra de Deus fez essa mulher perder o foco. Ela só estava vendo um lado da situação, que a doença ia matar toda a sua casa, sua família e tudo mais, ela ia morrer. Mas depois que eu falei de Jesus para ela, eu disse: olha, Jesus tem controle sobre tudo. Você confia nisso? Ela começou a olhar assim e ver, se lembrar que Deus está no controle. E ela começou a determinar que Deus ia cuidar dela. E ali ela começou a ser liberta daqueles maus intuitos, daqueles maus pensamentos, daquele problema emocional, daquele jugo emocional que estava se alastrando dentro da sua cabeça, e ela não estava vendo uma saída sequer. Então, quando a palavra de Deus, quando Jesus tocou pela palavra, quando eu comecei a falar de Jesus para aquela mulher, ela cobrou a memória, ela recobrou ânimo e ela teve vontade de viver. Então, quantas pessoas estão agora depressivas, estão assombradas, pessoas que estão agora vivendo um tempo de tamanho medo, mas deveriam nesse momento se apegar com Deus, priorizar a vontade de Deus, porque Deus cuida do restante. Então, em um tempo de pandemia, em crises emocionais, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Confia em Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor.
Confia e você vai ver o que Deus vai fazer. Ele diz aqui, a palavra ainda diz aqui no versículo 32, não tenho medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrões algum cheguem perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Eu quero finalizar dizendo para você que todas essas perturbações emocionais, tanto da área do medo, da doença, como da área econômica, como da área emocional, são coisas daqui de baixo. E quando você coloca o teu coração nessas coisas, teu coração não está em Deus. Por isso que o próprio Jesus disse, aonde estiver o teu tesouro, aí está teu coração. Aonde estiver a tua mente, onde você estiver focado, ali está a tua prioridade. Tá? Se você está focado na doença, a tua prioridade é a doença. Você tem que estar com prioridades em Deus. Você tem que colocar prioridade em Deus na tua vida, porque quando você tem essa prioridade, ali está teu coração. Aonde está teu coração nessa noite? Está nas informações que você está recebendo? Está nas notícias que a pandemia está gerando? Ou está em Deus, o Senhor, que pode te livrar de todos e qualquer males que vier sobre a tua vida? Aonde está teu coração nessa noite? Você é pai de família, mãe de família? Aonde está teu coração? Aonde está tua mente agora? Está em Deus que pode te livrar, ou está nesse mal, ou está nesse mundo, ou nas coisas que você pode perder? Deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que tu perda qualquer coisa financeira, ainda que tu perda, vamos dizer assim, alguma coisa dessa área física, Deus, o Senhor, pode te recompensar. Nada está perdido quando Deus está no controle, nada. Então, por isso eu digo a você nessa noite, o próprio Jesus está nos ensinando, em um tempo de pandemia, confiar nele. Entregar a nossa vida ao Senhor. Porque aonde está o teu coração, aí está a tua prioridade. Por isso que nessa noite teu coração deve estar em Deus. Porque ainda que não chova, ainda que falte frutas, ainda que falte mantimento, ainda que falte tantas coisas, não te faltando Deus, não te faltará nada. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle dessa pandemia. E eu digo, tão certo como vive o Senhor, Deus vai se sobressair sobre essa crise. E aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Como diz a palavra do Senhor nos Salmos 22. Não serão abalados. Não serão abalados. Todos aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Então, em tempos de uma pandemia, saiba que Deus trabalha para te dar segurança, para te dar vida e para cuidar de todos os detalhes da tua vida. Não se apavore, não tenha medo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria saber quantos estão conosco agora e finalizar com uma oração para cada um de nós. Neide Delmondes. Neide Delmondes. Marlene Delmondes. Marlene Delmondes. Minha prima. Amém. Marlene, Deus abençoe. Ela é extrema, né? Deus Tá em São abençoe. Paulo. Está em São Paulo, Marlene. Deus abençoe. João Geraldo. Meu filho. Rogério Borges. Rogério Borges. Não conheço, mas Deus abençoe. Rogério, seja bem-vindo. Arlindo Bezerra. Amém. Arlindo também. Deus abençoe. Não o conheço. Talvez me conheça, não sei. Mas Deus abençoe. Né? Seja bem-vindo a essa live. Continue nos assistindo, publicando, né? Divulgando nossos trabalhos aí, a palavra de Deus, né? Nos ajude também, tá? Marta Silva Alencar Silva. Eita, Martinha, Deus abençoa. Mídia Esther. E aí, eu não vou dizer aquele nome que subir não. Deus abençoa. Lucas Silva. Lucas Silva. Cida Delmondes. Cida Delmondes. Aparecida Delmondes, não. Cida Delmondes. Amém. Deus abençoe. É a irmã Cida, não.
Não. Tá bom. Deus abençoe a Cília Del Monte. Tá? Não tô sabendo agora quem é pelo nome, mas depois eu vou ver. Tá? Pastor Lorival de Andrade. Meu prezado, meu amigo, que Deus abençoe. Assistindo um pouco da live dele, depois que pediu assim pra cá. Foi uma bênção de Deus. Palavras encorajadoras, viu? Fátima Del Montes. Minha irmã querida da minha alma, Deus abençoe. Minha irmã mesmo de sangue, é um prazer, viu? Maria Maia. Maria Maia, não conheço, mas Deus conhece. Deus abençoe a sua vida, Maria Maia. Luiz Felipe Moraes acabou de entrar. Luiz Felipe Moraes, já no restinho, Deus abençoe, é um prazer também. Esteja conosco, divulgando nossos trabalhos. Depois você acesse aí todo o vídeo, tá? Vai ficar no Facebook, publica, divulga, tá bom? A Marta Del Montes comentou que está assistindo com a sogra. Eita, que bênção, dona Deusa, meu abraço, querida, que Deus abençoe. Jesus está no controle, viu? E João Geraldo comentou que está assistindo com Lucas, Dona Ceissa e Letícia. Amém, a família toda ali, né? Nascimento Moura. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Gente, quantas pessoas nos assistindo, daqui da Barra, né? Eu acho que essa Cida Del Montes, acho que é bem a irmã mulher de Galego. Do posto lá, Cida, Deus abençoe, tá? Então, minha gente, foi uma bênção estar com vocês até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que vocês aprenderam que nesse tempo de dificuldade, dessa pandemia, é colocar Deus em prioridade, colocar Deus na vida de vocês e crer tão somente que Deus nos guardará. Então, creia nisso, coloca a palavra de Deus na tua vida, se aproxime dele, né? Fale com ele, conte a ele. E nós temos a certeza que nessas 3 áreas que eu falei, que é a doença, que é a crise financeira, que é o mal, esse mal que afeta a vida das pessoas, que é emocional, né? O emocional, Deus cuida de tudo isso. Eu provei pela palavra de Deus que Deus cuida de todas essas áreas. Não se preocupe, só confie no Senhor. Eu queria orar por você. Vamos orar, amém. Vamos orar todos juntos, vamos orar pela nação, vamos orar por nossos irmãos de São Paulo, de Rio de Janeiro, pessoas que estão nos sítios, também nos assistem, sítios aqui ao redor, sítio Tanque dos Bernardos. Nós estávamos no sítio Maiada Grande, nós estávamos ali. Foi muito bom falar de Deus ali para as pessoas. Deus falou tremendamente com um jovem lá. Cara, ele vai vir nos visitar aqui e ele está querendo que a igreja abra. Eu creio que quando voltar às reuniões vai ser uma bênção. Amém. Estar todo mundo ali, né? Pode falar. O irmão Mário Andrade acabou de entrar na live. Homem de guerra, Deus abençoa, o contador de história do sertão. Amém. Jesus é bom demais, gente. É bom demais estar com vocês, estar dividindo aqui uma palavra com vocês, ouvindo e aprendendo. Né? Creio que depois vou ver todos os comentários aí, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus soberano que criou todas as coisas, Senhor. Nada está fora do controle das tuas mãos. Tu és o Criador de todo o universo. Pai, nós sabemos que esse mal tem um tempo sobre o mundo e nós sabemos que nesse momento o Senhor está guardando, defendendo o teu povo. Como tu falaste na palavra, não tenham medo, pequeno rebanho, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é nosso cuidador, a nossa alma, a nossa vida está entregue nas tuas mãos, e por isso nós temos a confiança, a certeza, Senhor, de que veremos dias melhores, dias abençoados, dias que o Senhor já preparou para cada um de nós, Senhor, porque nós colocamos o Senhor como prioridade em nossa vida. Pai, que nós possamos ver, em nome de Jesus, ó Deus, coisas sobrenaturais acontecendo, Senhor, que daqui para frente nós possamos ver o sobrenatural acontecer e podemos falar, como falou o povo de Israel, nunca se viu coisas sobrenaturais como essa nesses dias, que Deus comece a agir agora nos hospitais, ó Deus,
na vida das pessoas, tirando o medo, as preocupações, que a palavra do Senhor possa libertar o Brasil, que a palavra do Senhor possa curar vidas, que pessoas sejam curadas tão rapidamente, ó Deus, que a ciência fique assustada. Pai, é isso que nós te pedimos. Nós cremos que o Senhor é Deus e tem poder, domínio sobre toda a tua criação, Pai. Controle agora os ventos, cesse esse mal, lance esse mal, ó Deus, por terra. Manda embora da nação, manda embora do país. Ó Deus, liberta o teu povo, liberta as nações, liberta o mundo. Tu és o governador de todas as coisas. Nós recorremos a Ti, Senhor, nessa noite. Nós sabemos que em Ti está o livrarmos da morte. Tu és o Deus da vida agora, Senhor. Da vida agora, vida. Porque o Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor sabe o dia e a hora que esse mal cessará. Por isso nós confiamos e continuamos colocando o Senhor como prioridade em nossas vidas. Porque sabemos que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. Amém. Por isso eu abençoo a vida de cada um que nos assistiu. Dos de perto, dos de longe, mas de todos aqueles que confiam no Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar, trazer novidades, fazer com que essa pessoa prospere em tempo de dificuldade, fazer com que essa pessoa veja não faltar o pão na casa dela, que o Senhor faça, ó Deus, mova os céus e a terra. Amém. E cuide, Senhor. Cuide do teu povo, cuide das tuas ovelhas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Assim nós nos despedimos, dando uma boa noite para cada um de vocês. Nós amamos vocês e nosso muito obrigado. Que Deus abençoe.